Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Divitela Cast. Hoje teremos um episódio da série Conexão Técnica. Eu me chamo Gabriela, trabalho na gestão do escritório Divitela e hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante nessa seara da reforma tributária, que é a compliance, o compliance e a governança tributária. Para isso, nós temos 3 convidados muito especiais. A Cristiane Diegues, que é consultora tributária e coordenadora no escritório de Divitela. O Rômulo Bittencourt, que é advogado no escritório de Divitela. E a nossa estreante do dia, Paola Hope, que é consultora tributária no escritório de Divitela. Pessoal, então, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um episódio da temática reforma tributária para falar desse tema que é o compliance e a governança. Eu queria que vocês iniciassem explicando um pouquinho para quem está assistindo, em termos gerais, o que significam esses termos. Em termos gerais, a governança e o compliance, eles seguem uma mesma estrutura como o nosso corpo humano, por exemplo. E é bem interessante que a gente comece por esse ponto, porque às vezes a gente vê as empresas tratando isso como algo que só entre os grandes centros de trabalho, as empresas multinacionais, né? Esse assunto de compliance. E a gente veio aqui para desmistificar isso mesmo, para provar que, como um organismo nosso corpo humano, as empresas também, como um organismo, precisam ter a sua forma de trabalhar em conjunto com a governança, sendo o nosso cérebro, que é aquele nosso centro de comando, aonde vem todas as informações de o que fazer, quais recursos utilizar, quais prioridades o corpo tem que adotar para que a máquina funcione de forma harmoniosa. E aí a gente fala da governança dos entes públicos, em que eles vão ditar quais são as políticas públicas, como os recursos vão ser alocados, quais são as diretrizes, leis, normas que vão ser estabelecidas a partir dali. Indo nessa mesma linha de corpo humano, a gente tem daí o sistema nervoso central, que daí a gente está falando de quem captura essas regras do cérebro, transforma em sinais, sinapses sensoriais, para que a gente saiba qual o caminho que vai trilhar. Então, nesse sentido da reforma tributária, a gente tem o nosso sistema nervoso central, que vai ser os conselhos federativos criados justamente para pegar todas essas regras que o governo estabeleceu, todas essas diretrizes de políticas públicas e transformar isso em estímulos sensoriais para o mercado e para as empresas, para que elas possam se movimentar e, de fato, cumprir com aquelas prerrogativas que o nosso cérebro, governança da parte pública, tem a trazer. E como é que a gente faz essa conexão entre essa parte de governança dos órgãos públicos com as empresas? A gente usa também a analogia da nossa espinha, né? Nosso sistema de transporte das sinapses que a gente tem lá no cérebro e no sistema nervoso central. Nesse sentido da reforma, a gente fala de tecnologia. Então, quem é responsável por fazer toda essa movimentação de mandar os recados de o que tem que fazer, como que tem que fazer, em momento online, é como se fosse uma freeway. A parte da tecnologia, na analogia corpo humano e reforma tributária, é uma freeway de dados, em que a gente vai ter praticamente todas as informações em modelo eletrônico, notas já são eletrônicas, obrigações acessórias já são eletrônicas, só que agora, inclusive com a apuração assistida, a gente está falando também de que tudo vai acontecer muito rápido, muito online, e as informações têm que estar na mão. Então, é um investimento muito grande em tecnologia para que as empresas possam ter internamente o seu sistema imunológico, que é aquele sistema que vai proteger a integridade do que está acontecendo dentro de cada área do corpo, o nosso corpo empresarial. Como que isso acontece? Vai vindo todas as informações e, às vezes, essa informação tecnológica ela acontece de maneira autônoma, ou seja, é como a gente respirar. A gente não pensa que tem que respirar, a gente não determina que vai ter que respirar, a gente sabe que tem que mexer a mão quando é algum movimento complexo. Da mesma forma, a parte da tecnologia. As IAs que tem por aí agora, que vão acabar acontecendo, né, para fazer essa parte de auditorias automatizadas, elas vão funcionar também dentro do ambiente da reforma tributária. As empresas têm que ter um momento muito especial de pensar nisso, porque sem
essa integração de sistemas para que elas tenham certeza de que o sistema imunológico dela está funcionando bem, ou seja, eu estou me preparando para que não aconteça uma inconformidade, eu estou me preparando para que qualquer ameaça ou qualquer risco à saúde da empresa, ele está sendo observado e está sendo tratado. Da mesma forma que o nosso sistema imunológico, o compliance dentro das empresas, que é a conformidade dentro das empresas, ele está preocupado de ameaças vão acontecer, mas eu preciso aprender com essa ameaça e da próxima vez que ela acontecer, eu já estou preparada e aquilo não afeta mais a empresa. Então, de uma maneira resumida, o corpo humano vai funcionar. Não interessa o tamanho da empresa, não interessa o tempo da empresa, essa correlação ela funciona. Por quê? Sendo pequeno, sendo a criança, sendo adulto, o nosso sistema vai funcionar igual, das empresas a mesma coisa. O impacto é um pouco maior, um pouco diferente dentro de cada tamanho de negócio que a gente está falando, mas para todos os empresários isso vai ser importante dentro do ambiente da reforma tributária. Pensando nisso, na questão de compliance, de gestão, tem tantas coisas hoje que a gente pode observar dentro da legislação e das regras que estão aparecendo para a gente, que dentro das empresas vai necessitar de fato. E eu sei que a gente vai entrar nisso mais a fundo daqui a pouquinho, dessa necessidade de acompanhamento bem próximo para todas as mudanças que estão acontecendo. Perfeito. Acho que essa analogia da crise é muito importante para quem está nos escutando e nunca ouviu esses termos, né? Mas se fosse, né, Paula, fazer uma definição, assim, o que tu diria que é o compliance e a governança, para que ele entenda assim, tá, essa analogia eu entendi, mas agora em termos assim, como é que eu trago isso para minha empresa e explico para as demais pessoas o que é isso? Eu acho que a Cris pontuou muito bem, assim, fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, mas, assim, se eu fosse trazer para denominações mais corporativas, seria um contrato fiscal que a gente tem. E muitas doutrinas, inclusive, tratam a governança e o compliance como sendo um contrato fiscal entre o fisco e o contribuinte, né? Então, do lado do fisco, onde tem todas as regras, daí a gente vai ver Código Tributário Nacional, lei complementares, leis ordinárias, enfim, que são todas as regras que o contribuinte tem que cumprir para deixar o fisco com essa parcela da empresa, porque acaba que o fisco é, sim, um sócio oculto dentro da empresa, que capta todo mês uma parcela do lucro das empresas. Então, para que a empresa esteja atenta e operante, digamos assim, dentro de todo esse arcabouço jurídico que o fisco traz, tem que ter uma equipe que consiga olhar para aquele arcabouço jurídico, não com uma visão de uma conformação impositiva. Beleza, vou cumprir tudo que está escrito aqui nas legislações, mas sim com um conhecimento profundo que possa questionar e que possa trazer a ideia de uma tentativa de um bom Estado, onde os dois lados se conversem da melhor maneira possível, né? Onde seja justo para o contribuinte recolher o que ele precisa recolher de tributos e o fisco dê a sua contrapartida, né? Cumpra com as suas obrigações perante essa arrecadação. Perfeito. Estava vendo uma pesquisa recentemente, né, que contatou as empresas para saber o que era a maior dificuldade nessa questão da reforma tributária. E eu, né, fazendo um link com a questão do compliance, a maior dificuldade que as empresas relataram foi a questão de conviver com dois modelos tributários, e aqui a gente fala antigo, que é o atualmente vigente, e, né, os novos tributos que vão surgir com a reforma tributária, e o que vai acontecer de 2026 até 2032, como que eles vão conseguir conviver. Essa foi elencada a maior preocupação. Então, eu queria, entrando um pouco, então, nessa seara de compliance, governança tributária e reforma tributária, que a gente vem falando, né, nos nossos podcasts, que não é reforma tributária, revolução tributária, porque não é só uma questão puramente fiscal, mas também negocial e estrutural. Então, esse link, a reforma tributária faz com que as pessoas tenham que estar mais atentas ao compliance e à governança? Então, né, o que antes era uma boa prática, né, era visto pelo mercado como uma boa prática, que é estar em conformidade, agora é uma imposição prática, né? Não só pela legislação, que traz uma série
de mecanismos que, como a Cris colocou, vão interligar, interconectar as informações de uma forma muito mais ampla e ágil, né? Se fala muito em apurações em tempo real, né? Em fiscalizações em tempo real. Então, estar em compliance agora vai ser vital para as empresas, né? Tanto para elas conseguirem acompanhar 2 sistemas em simultâneo, né? Então, além de toda a complexidade do sistema antigo, uma complexidade de um novo sistema que se inicia agora, e que esse sistema vai ser interligado, conectado, online, on-time. Então, estar em compliance vai ser necessário porque tem questões que vão impactar diretamente em carga tributária, né? E que a resposta acho que vai ser mais instantânea também, né? Como tudo vai ser mais acompanhado de forma online, eu acho que a preocupação que as empresas atualmente, se eu fiz algo errado, tem tempo, acho que isso vai acabar reduzindo um pouco, né? Com a função de ser tudo acompanhado de forma mais online e instantânea. Exato. Um exemplo muito prático, né? A reforma tributária, com a instituição do IBS e da CBS, a gente vai ter uma alíquota que ainda não está definida, mas potencialmente alta, né? Chegando próximo até os 30%. Em contrapartida, vai dar uma possibilidade de crédito amplo, né? Esse é o contexto geral, assim, em relação à carga tributária. O que a empresa vai ter que estar observando principalmente? Se eu vou poder tomar os créditos necessários para amortizar essa alíquota alta de quase 30%, espera-se. Então, uma questão direta relacionada com compliance é a questão dessa tomada de crédito. Por exemplo, a lei complementar já prevê que a idoneidade do documento fiscal de entrada é imprescindível para a tomada de crédito. Então, só aí eu já tenho um exemplo prático muito básico de a necessidade da empresa estar em compliance, observar as regras, impactar diretamente, inclusive, na carga tributária já no novo sistema. E se eu puder complementar, o Rômulo trouxe muito bem, mas assim, é uma revolução tributária, mas é uma revolução comportamental também, porque o próprio profissional da área fiscal, ele tem que mudar o mindset dele. O que antes, é bem isso, o que antes ele demorava mais tempo para consertar determinadas... enfim... as margens legais, hoje ele precisa estar tempestivamente online, com a conciliação dele feita, pensando também que sim, cada vez mais ele vai estar aos olhos, empresa, né, vai estar aos olhos do fisco, então toda essa apuração, todo o preparo da equipe cada vez vai ter que estar mais no sentido de pensar no negócio em si e não conciliar contas e não fazer propriamente uma apuração. Não, é pensar como um todo. Como é que tá meus fornecedores? Como é que está saindo essa mercadoria? Né? O negócio em sentido amplo. Eu acho que não é o compliance só, como a gente falou, fiscal, é negocial também, né? No geral, como eu vou estar adequado a essa nova lógica empresarial que a reforma está impondo, mas que é, na verdade, uma nova realidade, né? A tecnologia, a IA, tudo isso é uma nova realidade que as empresas têm que estar... Exatamente, um compliance empresarial seria. E, Gabi, não querendo trazer mais complicações para a nossa conversa, mas tendo um pouquinho mais de complicação dentro desse momento em que a gente sabe que vai ter uma transição grande, em que a gente vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se hoje as empresas já têm dificuldade de atender todas as normas, todas as regras, já desde a última grande mudança foi lá a questão do PIS e COFINS, 2000 e nada, né? Há 20 anos. Então, imagina agora que a gente ainda tem dificuldades, 20 anos depois, ter que entrar com mais 2 tributos simultaneamente acontecendo, pelo menos até 2026. A gente sabe que o que a gente tem para trabalhar, 2026 a gente já começa a botar um pouquinho mais de pimenta no tempero, que é a questão da forma como as notas estão sendo emitidas, 2027 sim. Só que a gente vai ter uma outra grande mudança no cenário empresarial, que poucas pessoas estão falando ainda, porque está pendente de finalizar a regulamentação, que é a mudança na contabilidade. Além da reforma tributária, em 2027, vai entrar em vigência as normas do FRS 18. Que agora a gente está num momento em que já tem uma minuta do nosso comitê lá de pronunciamento técnico, ele já lançou uma minuta de como que vai ficar essa contabilidade, mas a demonstração do resultado do exercício vai mudar toda.
Ela vai mudar a forma de apresentação, até para ter uma maior comparabilidade, sabe? Porque hoje nós temos um universo ali que dá uma navegada entre o que é viável entregar e o que as empresas entregam, acaba que não dá uma boa comparabilidade no mercado, e eles estão corrigindo isso com esse FRS 18. E vem o CPC 51, que já está em minuta para isso. Então, assim, é 2027 também. Cris, só antecipando, não, voltando um passinho para quem está nos escutando e não está muito familiarizado com essas terminologias, explica um pouquinho para nós o que é esse CPC, o que é o IFRS, porque para advogado o CPC é Código de Processo Civil. É verdade. Eles chamam o CPC porque é o Comitê de Pronunciamento Técnico, tá? Que a gente tem das normas contábeis, que há alguns anos a gente tem o IAS lá fora, que dita como é que as regras vão ser, e eles lançam através do IFRS. É um instituto internacional que determina um alinhamento contábil para que as empresas possam ter comparabilidade mesmo em países diferentes, tá? Então, esse comitê internacional, ele gera as regras e os países adaptam dentro da sua contabilidade para quê? Exista uma maior conformidade e comparabilidade. Porque as ações que são negociadas em bolsa de valores precisam ter informação que o acionista lá, o interessado, tenha como comparar se eu vou investir na empresa A ou na empresa B do mesmo segmento. Uma internacional e a outra aqui dentro do Brasil. Então, mudou, essa regra já vem sendo negociada há muito tempo, a gente está falando de coisa de 20 anos também, que eles estão tentando fazer uma adaptação para que acontecesse essa maior comparabilidade das informações contábeis. Saiu agora, esse ano tem aí a divulgação, a norma toda em inglês ainda, e a gente está nesse momento de recepcionar essa mudança nas normas contábeis de apresentação financeira, das demonstrações financeiras. E isso é para 2027 também. Então, eu sei que o nosso foco aqui é a reforma tributária, mas como a gente está falando com as empresas, eu acho bem importante que a gente não esqueça de pensar nisso, porque contabilmente as empresas vão ter que mudar a sua forma de apresentar o resultado. Hoje, como é que funciona? A gente tem as empresas apresentando a sua receita bruta, ou seja, com os impostos lá dentro. Depois vem uma estrutura em que a gente tem uma dedução dos valores que são os impostos para a empresa ter uma noção de qual que é a sua receita líquida. Com a mudança do IBS-CBS, isso não vai mais aparecer dessa forma. Por quê? Porque os impostos não vão mais fazer parte da receita que vai para a demonstração de resultado das empresas. Não vai existir mais, como hoje tem ICMS, PIS, COFINS para deduzir da receita, não vai ter mais quando terminar a migração do sistema na reforma tributária. Por quê? O imposto vai ser contabilizado em outras linhas de patrimônio. A gente está falando de ativos versus passivos que não envolve o resultado da empresa. Então, já tem uma movimentação aí das empresas prestarem atenção que hoje a parametrização que elas têm, e esse é um ponto que é muito relevante em nível de compliance, para que a gente tenha essa governança funcionando bem, como que eu vou fazer para escriturar da melhor forma possível todas as alterações que estão acontecendo na nossa reforma tributária. Né? Então, assim, prestem bastante atenção nisso, é bem relevante, bem importante pensar que os sistemas hoje internos, os ERPs da casa, vão ter que mudar a forma de fazer a sua contabilização. Não é mais o valor total da nota que vai ser contabilizado como receita e depois uma dedução das despesas com impostos. Não. Agora a informação é líquida. Tem que prestar atenção quando fizer os ajustes de ERP, não só para fins fiscais, mas também para fins contábeis. Acho que é uma analogia, não de certa forma uma analogia, né, Cris? Mas a gente está falando assim, a reforma está impondo também essa questão de mudança de visão de negócio e adaptação principalmente tecnológica dos sistemas. E o que a Cris está nos trazendo é que não vai ser só a reforma que vai trazer isso. Vai ser também essas normativas contábeis que as empresas vão se adequar também. Então, pensando isso e pensando também na prática do dia a dia das empresas, tu tinha mencionado antes, né, Cris, a questão da apuração assistida. E eu fiquei pensando, para quem está nos escutando, o que isso significa para que eles entendam uma questão prática que já está imposta na lei complementar da apuração assistida e o que isso significa para as empresas daqui para frente. A questão da apuração assistida, para explicar de uma forma simples, eu acho que é interessante fazer uma analogia com o que a gente tem já hoje no imposto de renda da pessoa física. Né? Hoje, quem for declarar o seu imposto de renda da pessoa física, se entrar lá através do portal da Receita Federal online, através do ECAC, vai ter uma declaração pré-preenchida.
tá? É semelhante à ideia da apuração assistida. A apuração assistida, a ideia é que esse fluxo de informações, como a Cris colocou no início, né, seja muito mais dinâmico, muito mais alinhado entre empresa e fisco, e que quando a empresa vai fazer uma declaração para o fisco, essa declaração ela já venha com informações ali sugeridas. Mas o que é muito importante que fique claro, até para as pessoas que fazem seu imposto de renda da pessoa física hoje, mas para as empresas no futuro também. As informações, a partir do momento em que são enviadas, são responsabilidade de quem as enviou, independente de que estavam previamente sugeridas no sistema. Na prática, a apuração assistida, então, como vai ter uma integração muito maior entre os sistemas, né, da Receita com os sistemas da empresa, a gente vai precisar de um alinhamento muito maior, né, entre os sistemas, de modo que as informações fiquem congruentes, gerem informações lá nas declarações pré-preenchidas que façam sentido e que demandem o mínimo possível de ajuste. Até porque vai facilitar a apuração da empresa no futuro. Óbvio que num primeiro momento, talvez não, mas a longo prazo a ideia é que facilite a apuração, registro e envio dessas informações. Sim, então de certa forma é algo que veio para facilitar, mas que as empresas não têm que estar, né, cuidando. Aí entra o compliance mais uma vez, Gabi. Porque nesse ponto que o Rômulo está falando, é muito importante que as empresas tenham seus controles internos bem pensados para conseguir criticar essa informação que vem já pré-preenchida da Receita e avaliar se de fato faz sentido com a operação praticada ao longo do mês ou não. Sim, até porque vai pegar vai estar pré-preenchido a partir das informações captadas pela interconexão dos sistemas. Então, se tiver algum erro na conexão entre os sistemas, o próprio contribuinte vai ser ônus dele verificar, né? E duas linhas que eu imagino que vai ser bem latente, assim, depois da apuração assistida do split payment, é que, primeiro, sim, essa conciliação com a base de dados que a Receita já vai ter coletado, e segundo, que daí também entra tanto a governança quanto o compliance de tomada de decisão, porque ali a gente vai conseguir ter um mapeamento da questão da não cumulatividade plena, por exemplo, porque daí a gente vai conseguir ver da nossa base de fornecedores, por exemplo, quais que estão condizentes com o fluxo de caixa da empresa na tomada de crédito, ou se eventualmente a gente vai ter que tomar uma decisão a respeito de, vou recolher o tributo desse fornecedor, já que ele não recolhe num tempo hábil para o meu fluxo de caixa. Então, eu imagino que a gente já sabe que a ideia da reforma tributária, né, é importante frisar, que é de simplificar, de afinar essa relação entre fisco e contribuinte, para que o contribuinte tenha apenas o dever dessa inteligência negocial a partir da carga tributária, né? Então, eu acredito que depois de implementado, a gente sabe que a Receita está sendo muito proativa, inclusive, né? Em relação às lives que estão fazendo, as notas técnicas, enfim. Todo esse período de teste do split payment também, para ela, né, ver o que mais precisa aprimorar da tecnologia. Eu imagino que depois desse período de transição, com certeza vai facilitar muito para a tomada de decisões, para a saúde da empresa, para eventualmente mudar a carteira de fornecedores, negociar, enfim, tem toda a questão da precificação também, que vai ser algo muito relevante a partir de 2027 já também. Perfeito. Eu fico aqui pensando, né? Geralmente esses termos compliance e governança, os empresários por vezes relacionam com algo, isso é coisa para empresa grande, isso é coisa para gente graúda, né, em termos leigos, assim, mas pela fala da Paola, que eu achei bem interessante, a empresa grande agora vai estar preocupada com o seu fornecedor, independentemente do seu tamanho. Então, todos vão ter que estar em compliance, não é só a empresa grande, porque se o meu fornecedor não estiver adequado, talvez eu vou deixar de trabalhar com ele. Então, isso é um alerta, eu acho, para todo mundo que está nos escutando, que não é coisa de... A meu ver, não é coisa de empresa grande. Acho que compliance, como a gente mencionou, compliance e governança é algo que todos têm que estar muito atentos, né? Realmente, Gabi, até eu acho que eu quero aproveitar esse momento para fazer um gancho sobre essa questão do tamanho, né, das empresas. Porque, assim, se o pequeno empresário não tiver
essa ideia do compliance, da conformidade, vamos falar o português aqui, Sim. que é estar em conformidade com as normas, com as regras, se ele não se preocupar com isso, ele não consegue sobreviver nesse cenário que está sendo colocado para a gente de mudança, que a gente fala reforma tributária, mas tipo, é uma mudança de... é um paradigma Sim. de negócio, assim, muda toda a questão negocial. Paola comentou do preço, exatamente, a gente vai ter que parar um momento para olhar, conversar com clientes, conversar com fornecedores, para a gente ter uma sensação de o preço vai ou não vai funcionar, o meu fornecedor tem capacidade de pagamento tributário ou não tem. Pode ser que mude completamente a minha base de fornecedores. Por quê? Porque a reforma tributária vai inviabilizar que eu mantenha aquela que eu tenho, aquela rede que eu tenho. Sim. E assim, se a empresa menor, independente do tamanho da empresa, se ela não tiver isso muito firme na cabeça, essa necessidade de compliance, ela não vai conseguir sobreviver nessa selva que a gente está sendo colocado. A ideia da simplificação, essa é uma das que motivaram todo esse movimento de reforma, né? Mas até a gente chegar lá, a confusão vai ser muito grande. Porque imagina conseguir concatenar a empresa, todos os funcionários para trabalhar tanto com os tributos que já existiam, como os tributos que estão chegando agora, como é que a gente faz para apurar, como é que a gente vai fazer. Então, tem muita coisa para as empresas olharem, botarem uma lupa em cima e avaliarem se de fato eu estou pronto para toda essa carga de trabalho que vem pela frente. Até eu ia questionar vocês essa questão, né? Vocês que, né, atendem nossos clientes brilhantemente, o que vocês estão enxergando nas empresas em relação a justamente a gestão das pessoas, principalmente do time fiscal, mas não só do time fiscal, de toda a gestão das pessoas que estão à frente dos departamentos que devem ser envolvidos, devem ser, né, chamados à mesa para discutir a reforma tributária. O que vocês estão sentindo, assim, e que dicas dá para dar para o pessoal, principalmente aquela empresa que talvez esteja um pouco atrasada. Teve uns episódios que a gente comentou assim, não dá pra se falar ainda em atraso, acho que é hoje, né, a gente já tá em setembro, então acho que quem não viu nada em relação à reforma realmente existe, a gente pode falar que é um atraso, porque a gente já sabe que a Receita tá ali com o split payment split payment não, né, com a questão das notas fiscais sendo ali uma simulação, já foram, né, elencadas empresas, daqui a pouco a gente vai ter um período para que todo mundo consiga simular, então acho que a gente pode falar que existem empresas que se uma empresa não viu nada ainda, ela está atrasada, né. Com certeza. O que a gente tem notado, assim, dentro do escritório, porque assim como as empresas estão tendo que se adequar, né, ter um novo relacionamento tributário, dá para dizer assim, nós, como escritório também, né? Quais serão os nossos produtos, por exemplo, né? Onde a gente vai atacar? Qual vai ser o nosso papel, né? Então, o que a gente tem notado é que o que antes e ainda é, né, mas tende a não ser, a gente era contratado não raras vezes para um trabalho pontual, para uma tese, para pontos específicos da atuação da empresa. Então, a gente vai sanar esse problema. A gente, né? Então, assim, quadradinhos que a gente ia alinhando. Hoje, a gente já começa a se ver como, de fato, um consultor em sentido amplo. Ou seja, a gente está junto com as empresas, inclusive para pensar em soluções. E soluções do negócio, né? Claro que tem muita jornada aí pela frente, todo esse período de transição, mas a gente tem notado que a figura do tributarista, ela tende a ser um tributarista empresarial a partir de toda essa implementação da reforma, né? Não é tão somente olhar para os tributos, mas sim olhar para a produção como um todo e para a produção como um todo mesmo, assim, a gente pode falar desde a logística da empresa, desde do território, de todos os sistemas internos da empresa. A gente está preocupado com o sistema que gera a apuração, tá? Mas a gente está preocupado com todos os outros sistemas que também vão ser impactados por todas essas mudanças, né? Então, a gente vê que os profissionais da área, assim, eles estão rumando mais para
para um consultor empresarial. Um facilitador Amplo. E dando até o exemplo do próprio escritório, né? Nós começamos participando de comitês. Acompanhando as empresas, porque assim como todo o mercado, as empresas começaram meio que tateando no escuro, sem ter muita noção de qual que era o primeiro passo, qual que era o primeiro caminho. E nós começamos a acompanhar essas reuniões internas que aconteciam dentro dos clientes. E com o tempo nós fomos percebendo a importância da nossa participação neste cenário em que cada um está preocupado com o seu espaço, né? O pessoal de compras está preocupado com compras, o pessoal de vendas está preocupado com vendas, o pessoal da contabilidade está preocupado com como que as coisas vão acontecer ali, o que vai mudar dentro do meu setor de pagamento financeiro, o fiscal quer saber só de emitir a nota fiscal. E nós, como consultores empresariais, né? E de fato isso vai ser uma mudança que vai gradativamente acontecer, a gente vai perder um pouco da característica do tributarista para ser do negócio. A gente começou a perceber que muito mais relevante para as empresas do que nossa participação em pontos específicos é a gente acompanhar o que está acontecendo e sugerir, vendo a visão de fora do negócio como um todo, entendendo de fato a empresa em todo esse... A gente diz que é um ecossistema dentro daquela empresa, tudo tem que funcionar integrado e todas as áreas, uma interfere na outra, como a Paola muito bem falou em relação a sistemas, está cheio de empresas que têm o seu ERP, mas um sistema específico para compras, um sistema específico para o financeiro, um específico para o fiscal. Então, nossa participação começou a ser muito mais, tipo... Vamos analisar tudo o que está acontecendo, vamos entender a empresa de vocês, o que é prioridade para vocês. Então, passou a ser uma análise personalizada. E eu acho que é aí que faz, de fato, a diferença, porque não é uma soluçãozinha de pacote pronto, em que a gente chega e lança para os nossos clientes uma relação de listas do que fazer, o to-do, que eu chamo, né? Aquela lista de, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não. A gente senta com o cliente e diz, de fato, temos muitas coisas para fazer. O que é o principal para vocês? Para o negócio de vocês. Qual que é o próximo passo que a gente tem que dar para que o negócio de vocês flua da melhor forma possível? Então, a gente está muito mais personalizando esse apoio, trabalhando mais como gestão de projeto, reforma tributária, junto com os clientes, e a gente tem visto que está rendendo muitos bons frutos, assim, as coisas estão começando a acontecer com uma tranquilidade maior, porque o primeiro momento dessa transição toda foi o pavor, né? Entrou aquele pânico, assim, meu Deus, vai mudar tudo, o que a gente vai fazer? E nosso papel também é de trazer o apoio e o conforto para aquele nosso cliente, que a gente está dizendo, calma, empresa, calma, a gente está aqui, a gente vai apoiar vocês não estão sozinhos, a gente está pensando no negócio de vocês, estamos olhando para o negócio de vocês. E isso tem sido muito, assim, muito produtivo para nós como escritório, e a gente vê que os nossos clientes estão aderindo cada vez mais esse novo formato de trabalho. Perfeito. Mas pensando no tributário ainda especificamente, considerando que a gente tem essa questão, esse período de transição, me veio aqui a questão do planejamento tributário, seja da forma ampla, seja tu rever os últimos 5 anos da empresa. A gente sabe que, a depender dos critérios adotados para fazer esse planejamento, a linha de risco é meio tênue, né? Então, nesse período de transição, pensando em compliance, o que vocês diriam dessa relação com o planejamento tributário? Cuidado com quem vem com solução muito milagrosa e muito fácil. Agora vai entrar num momento em que todo mundo vai estar pensando em vamos recuperar todos os centavos que nós pudermos de créditos tributários, vamos esquadrinhar o ICMS, o PIS e a COFINS. Muito cuidado, porque essa linha, como tu falou, Gabi, ela é relativamente, sim, um fio para cada lado em que a gente perde a mão e acaba saindo fora das boas práticas de governança. Então, de fato, ouçam tudo que vem para vocês, mas tenham sempre uma equipe de compliance junto para verificar, para avaliar se aquilo que está vindo para vocês faz sentido, não faz sentido. São regras que a gente consegue trabalhar dentro da legalidade, dentro das normas tributárias vigentes e as que vão vir, né? Então, assim, muito cuidado nesse momento para as empresas, porque a gente vê muita coisa no mercado que é assustador. E se houver a tomada de risco, né, que ela seja consciente.
Essa é uma questão da governança, né? A governança é justamente esse estabelecimento das diretrizes pela alta gestão para que a equipe fiscal, contábil, financeira siga e implemente essas políticas. Mas, para fins de governança, a alta gestão tem que estar ciente se houver a assunção de algum risco, né? Na tomada de um crédito, num planejamento tributário, enfim, imprescindível que os riscos estejam claros na mesa para que as decisões sejam conscientes. Sim. Né? Assertivas, né? Eu acho que está muito bem colocado. É um momento que a gente tem notado que as empresas têm se preocupado com planejamento tributário, mais com foco na recuperação de créditos, mas eu acho que a Cris pontuou muito bem, assim. De fato, é um momento que deve se olhar, mas deve se olhar com o mesmo olhar que já se tem dos anos passados. Porque toda a legislação que a gente tem, que é vigente, ela se vale, beleza, a gente já sabe que tem um prazo de validade agora, tanto para PIS e COFINS, quanto para ICMS, ISS, enfim. Mas não é hora de acumular créditos para ter saúde empresarial, para a tua empresa estar saudável. Não. Inclusive, é até um ponto interessante, porque a reforma tributária, por estar trazendo o tributo calculado por fora, muitas empresas estão tendo que pensar que a minha saúde tributária, ela é cada vez mais rígida e mais fixa. Eu não posso usar o dinheiro do tributo para me manter. Né? E não é hora também de usar o dinheiro do tributo para se manter, porque daqui a pouco não tem mais essa possibilidade, né? Dentro do contexto do que a gente já tem colocado hoje pela Lei Complementar 214, é importante dizer que também já é possível fazer alguns planejamentos bastante concretos. Né? A gente tem já diversas previsões, por exemplo, a gente não tem a alíquota prevista, mas a gente já tem quais setores, quais operações vão ter redução de alíquota. De 30%, 60%, quais vão ser isentas. A gente já tem, por exemplo, as definições em relação a fim de benefícios fiscais, né, que pode impactar diretamente, inclusive, a viabilidade financeira de vários negócios. Então, esse tipo de planejamento é importante de ser feito o quanto antes dentro das definições que a gente já tem. Né? E isso seria imprescindível de já ser colocado na mesa, com certeza. Eu acho que esse é o foco, né? Porque a recuperação de créditos, que é o que é mais latente, né, entre as empresas, não é tanto foco, mas sim como vai ser a minha operação, tributariamente falando, né, depois da reforma, com o que já temos em casa. Então, essa parte dos benefícios fiscais é algo que, se a empresa tem e usufrui de benefícios fiscais, é um dos pontos mais relevantes que ela precisa enxergar, porque normalmente são valores relevantes também, né? E a gente fez um episódio exclusivo sobre, né, a questão dos incentivos, dos benefícios fiscais. O que a gente comentou foi justamente isso. A gente já sabe, né, quais vão encerrar e como vai ser também a transição desses incentivos. Quem vai se habilitar o fundo, que vai existir um fundo para compensar isso, como fazer, como é que é o cálculo. Tudo isso também é uma questão de compliance, porque tu vai ter que se adequar a essa normativa que já está posta para poder ver a viabilidade, inclusive de continuidade de alguns negócios, né? Exato. Então, realmente é um ponto muito importante. E outra questão que eu estava aqui pensando, assim, para trazer aspectos mais práticos, o que vocês têm de exemplos aí na carreira de vocês de compliances mal sucedidos? Ou melhor, de empresas que, né, não agiam em compliance, melhor, né, falando. Ai. É que eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque às vezes a gente traz situações muito delicadas, assim, que talvez as empresas se identifiquem, sabe? Mas muitas coisas nós já vimos atreladas a terceiros que trazem oportunidades e que a empresa, quando contrata um especialista para se apoiar nele, ela vai, pesquisa e aprova ou não as coisas que vão ser feitas dentro da empresa, mas dentro de um limite de conhecimento, senão eles não precisavam contratar os especialistas. E a gente nota assim, que a delicadeza dessa informação que às vezes chega para a gente no cliente é que a gente olha que o detalhe é
que as formas como é apontado para as empresas de como fazer as coisas não deixa claro aquilo que o Rômulo bem falou sobre o risco calculado, né, o risco conhecido. Então, esse é um ponto que, por não ter um olhar pensando nessa conformidade, eventualmente as empresas acabam sofrendo na pele. A gente tem problemas sérios que envolvem compliance de sistemas de tecnologia na questão de emissão de nota fiscal, que a gente já viu muita coisa de prejudicar a empresa, de descobrir depois de muito tempo que o NCM tinha a alíquota errada de IPI, deixou de recolher um monte de IPI, vem um auto de infração bilionário às vezes. Olha, tenso. Então, o compliance nesse sentido é ter pessoas específicas focadas em estamos adequados às normas vigentes para a nossa empresa. Mudou a legislação, isso aconteceu com um cliente que eu atendi há muitos anos, que foi bem essa questão de IPI. O sistema está lá configurado, a tabelinha NCM com as alíquotas de IPI bonitinho do lado. Veio em 2012 e mudou, falei 2012, né, porque faz um tempinho já de jornada. Em 2012 veio e mudou a TIP, e mudou a alíquota do IPI. Naquele momento, não teve ninguém na empresa com esse olhar de conformidade com as novas normas, e eles, de fato, deixaram de tributar uma receita por um valor muito mais baixo do que deveria. Então, pagaram muito mais imposto, desembolsaram um valor muito grande de imposto. Por quê? Porque não viram que a alíquota tinha passado de 15 para 10. Então, é mais um exemplo prático que a gente vê de coisas simples dentro da empresa, de tarefas simples de conformidade, compliance, que se não tiver olhando para isso, pensando nisso, a gente vai ter um problema lá na frente. E só por um último momento que eu gostaria de, quando os colegas forem fazer a avaliação deles, assim, tipo, quais foram os momentos que eles passaram, eu gostaria que eles falassem um pouquinho também o que eles estão pensando que vai acontecer com os escritórios de advocacia, né? Que hoje vendem teses, porque a gente hoje em cima está trabalhando em teses, né? E agora a gente vai começar, ao meu ver, nós vamos começar mais a olhar para conformidade, entrar com medidas judiciais protetivas em relação à conformidade de execução nesse processo de se adaptar às normas que estão entrando agora em vigência, do que de fato em teses como a gente tem hoje. Não incide, a tese que já está aí há muito tempo, não incide ICMS, PIS e COFINS sobre ICMS, essas coisas assim. Então, a gente vai mudar esse viés também e a gente vai começar a ter ações judiciais vinculadas a essa visão de compliance. Eu acho que a tendência a longo prazo é exatamente essa que vocês estão trazendo. Eu ainda acredito que num primeiro momento a gente vai ter uma onda de judicializações grande, assim, mas vai ser uma onda que vai retrair rapidamente e estabilizar. Espera-se, né? A gente também trabalha num cenário de inovações legislativas infindáveis, né? Trabalhamos assim nas últimas décadas e temos poucos indícios de que isso vai estagnar. Caso esperamos que isso reduza, né, nos próximos anos, e aí também reduza os litígios em relação a essas legislações. Mas, pensando no nosso histórico enquanto Brasil, existe a grande possibilidade de não termos uma redução tão grande caso a gente continue com um poder legislativo e um poder executivo tão criativos como a gente tem tido nas últimas décadas. A minha opinião, Rômulo, é justamente que a gente vai ter só uma troca de foco. Só uma troca de foco. Ao invés de a gente pensar nas teses mirabolantes, a gente vai começar a criticar a operação individualizada de cada cliente, que é isso que vocês... Que a gente, é exatamente tudo que a gente está falando. Uma judicialização personalizada, né? Não mais tu pegar uma tese e querer aplicar. Em cima do negócio, como disse a Paola, da atividade, né, Rômulo? Que a gente vai ter essa visão, vai ser muito diferente. A gente vai começar a ter mudanças de enfoque na hora da judicialização. Eu pegando até o que você está falando agora, o que tu tinha falado no início, no teu exemplo, né, Cris? Eu fico pensando como mostrar que o compliance pode ser um diferencial competitivo e como mostrar que ele pode ser um ganho para a empresa. Porque aqui tu trouxe um exemplo. A empresa era uma alíquota que era para ter pagado menos imposto e ela estava pagando mais, porque não se adequou à legislação. Então, assim, às vezes eu acho que
as empresas, os empresários vê essa questão de adaptação, de conformidade como algo negativo. Mas a gente, né, vendo qual é o significado de compliance, o significado de governança, eu acho que pode ser sim um diferencial competitivo e um ganho para as empresas. Com certeza, com certeza. Assim, tem que desmistificar também o papel da governança e do compliance como, primeiro, que a gente abordou lá no início, de empresas grandes, né? Para todos é relevante. E também pensar que pode ser que eu seja uma otimista, assim, mas pensar que o intuito, pelo menos, da reforma tributária é que a gente também consiga olhar para o fisco. Acredito que vai ser muito difícil, tá? Mas que a gente consiga olhar para o fisco não somente como alguém que impõe regras e que eu preciso, de mau grado, cumprir. Porque é o que nós, contribuintes, não raras vezes, a gente pensa... Pô, preciso arrecadar tanto de tributo, a minha carga tributária é gigantesca e eu não recebo nada em troca, porque se o trabalho do governo fosse bem feito, claro que não é o escopo aqui, né, criticar, isso acontece em muitos países, acreditem se quiser, a gente contribuiria de bom grado, né? Mas como essa relação, primeiro, que vai mudar significativamente todo o nosso comportamento, né, toda a nossa relação, a gente tende a ver essa necessidade do compliance e da governança primeiro, latente nesse período de transição. Beleza, agora está latente, né? Tá, muitas mudanças, a gente precisa de profissionais capacitados dentro da empresa para não gerar um caos. Né? Eu imagino que isso deve ser a mentalidade dos empresários, né? Preciso de gente capacitada. Tanto que nós, como escritório, somos acionados para, inclusive, fazer esse papel de pessoa capacitada para olhar para o negócio com o conhecimento que temos e estamos adquirindo e nos atualizando constantemente, né? E o período de transição vai durar 10 anos. Né? Um pouquinho menos agora, mas nesse período de transição, as empresas também não podem contar, principalmente grandes empresas, só com terceiros, que é o nosso caso, né, de consultores. Eles vão ter que, inevitavelmente, captar pessoas interno, né? E talvez, lá em 2032, isso já seja habitual. Então, lá em 2032, talvez a gente veja uma nova relação completamente diferente com o que a gente tem hoje entre fisco e contribuinte. Então, eu acredito que hoje seja impositivo, né? Diante do caos, precisamos estar minimamente adequados aqui dentro, por mais que a gente conte com terceiros, mas que daí, no decorrer dos anos, isso já não vai causar tanta estranheza e aí sim eu imagino que a ideia do compliance e da governança hoje ser um custo, né? Que retorno eu vou ter se eu tenho tudo isso aqui dentro, né? Não é mais fácil eu pontualmente acionar um consultor, né? Talvez daqui 10 anos, menos de 10 anos, enfim, as empresas notem que, de fato, é importante para a minha operação eu ter alguém dentro de casa atento a qualquer alteração. Acumulando, eu acho, né, Paula? Porque não é necessariamente algo... Se eu tiver... Porque ali na empresa vai ser difícil alguém só pensar no tributário. Ela tem toda uma questão ampla a mais para pensar. E às vezes tem coisas que o interno não vai conseguir fazer. Mas um dado que a gente tem dessa mesma pesquisa que eu mencionei antes é que a dificuldade de encontrar profissionais qualificados dentro deste mundo do tributário foi elencada como alta, dificuldade alta, por 62 empresas que foram, né, escutadas nessa pesquisa. Então a gente vê que essa... acumulação de tu ter alguém interno qualificado e alguém externo, um consultor, um advisor, né, que consiga auxiliar, é um mundo ideal. Essa é uma bandeira que eu levanto já há bastante tempo. Mesmo antes dessa questão da reforma, é uma bandeira que eu sempre tenho muito, muito forte, que é
as pessoas entenderem que depende exclusivamente delas estar capacitada para exercer a profissão que escolheu. Porque para fazer o que nós fazemos, o contador, o advogado, nós escolhemos isso. E quem trabalha com a área tributária dificilmente sai para outra porque a gente é apaixonado por isso. Então, como a gente escolheu isso, está na nossa mão, e eu falo muito sobre protagonismo de carreira, né? Está na nossa mão buscar esse conhecimento e aproveitar este momento que o nosso país está vivendo em relação à reforma tributária para ter um ganho que agora não existe mais. Aquele profissional que tem 40 anos de experiência ser muito mais qualificado do que alguém que tem 5 anos de experiência. Temos aqui, sim, a maturidade normal da vida. A maturidade profissional também, porque a gente aprende, conforme os anos vão passando de profissão, nós vamos aprendendo a olhar para o cliente de uma forma um pouquinho diferente do início da carreira. No início da carreira, a gente quer mais achar as coisas, quer mostrar que achou. E conforme os anos vão passando, e eu estou com 20 e alguns aninhos aí de carreira, a gente vai começando a se preocupar com o negócio do cliente. A gente começa a se preocupar com as dores que aquele cliente está manifestando para a gente quando a gente vai lá. Então, existe uma diferençazinha de maturidade, de experiências que a gente já foi exposto, mas na questão técnica, estamos todos no mesmo barco, aguardando ansiosamente por toda a regulamentação que ainda vai acontecer. Eu não vejo como demorar muito tempo, tá, Paola? Para que os gestores, os grandes gestores, né, dentro das empresas percebam a importância de investimento nessa área de conformidade. Por quê? Porque em 2026 pode ser que isso já aconteça com muitos. Pode ser que chegue em 2026 e eles não consigam emitir a nota ou não consigam dar entrada numa nota fiscal que venha de um fornecedor que também não está pronto. Aí, na hora, eles vão se ligar que talvez a gente pecou em não ter investido antes nessa área. Então, muitos já vão se deparar em 2026 com esse arrependimento de ter tratado uma conformidade, um compliance, uma governança como custo e não como investimento. Mas, Cris, te escutando assim, né, pensando nesse nivelamento, de certa forma, que a emenda constitucional e a lei complementar impuseram para todo mundo, né, que foram as duas normativas que implementaram a reforma tributária, essa grande mudança. Eu ia perguntar para vocês, assim, qual a principal fonte de busca por conhecimento e por essa adequação que vocês acreditam que os profissionais devam buscar? O que vocês imaginam? Sem dúvida nenhuma, quem não leu ainda, nem que seja um pedaço da lei complementar, já está muito atrasado, muito atrasado. O mínimo era já ter lido, porque são legislações extensas, sim, mas estão ali. Há alguns meses já que a gente já poderia ter feito esse estudo pessoal para começar a tentar compreender o que vem pela frente. Segundo, a Receita Federal, a Paola até mencionou isso durante a fala dela aqui, está muito preocupada em municiar as empresas de informações. Tanto que eles estão fazendo essas lives que tu mencionou, né, Paola? Tem várias lives aí para mostrar o passo a passo de como é que eles estão pensando que as coisas vão se comportar nos sistemas, na emissão de nota, na apuração de impostos. Então, já temos uma outra fonte oficial, ainda, melhor ainda, né, que é uma fonte oficial, não é algo que a gente está aqui pensando e jogando ideias para o vento. Não, é a própria Receita, uma das idealizadoras da reforma tributária, que está dando a opinião dela e a posição dela sobre. Então, sem dúvida nenhuma, são dois canais maravilhosos de busca. Tem também os manuais que ela tem, e recentemente, semana passada, ou retrasado, um glossário da reforma específico, né? Então, acho que antes até, porque às vezes as pessoas acham que é sempre no externo, né? Ah, eu vou lá procurar o melhor curso. O melhor curso, ou o doutrinador mais renomado, ou o professor mais renomado. Não que isso não possa ser um instrumento e uma fonte. Não é isso. Mas sabem tanto quanto nós. É difícil, né? Como é tudo muito recente, exatamente. Então, tu ir pro básico, que seria a lei complementar, a emenda constitucional, e o que a própria Receita está divulgando, acho que... Eu acho que esse é um belo ponto de partida. Quem ainda não... Pelo menos não se familiarizou, assim, com a estrutura da lei complementar, a estrutura da emenda constitucional, foi atrás de tudo que a Receita Federal está proativamente nos dando e, de fato, assim, ela teve toda uma política, vários conteúdos, manuais, enfim, ela ia disponibilizar, salvo engano, bem mais para o final do ano, só que ela viu que estava gerando um caos
nas empresas, um medo, e ela antecipou, exato. Então, usem isso. E mais do que isso, entendam também, pelo menos para mim, assim, facilitou muito, entender de fato o motivo e da onde surgiu, por que surgiu. Porque, assim, o Brasil, via de regra, tudo que é implementado aqui é com base em alguns outros lugares. Então, entenda mais ou menos como está funcionando nos outros lugares para a gente mais ou menos prever o que quer que aconteça no Brasil. Talvez, né? Porque a gente sabe que para muitas políticas de desenvolvimento somos carecidos, né? Comparado com outros países mais desenvolvidos. Mas temos referências. Para a nossa reforma tributária, temos referências de outros regimes de tributação. Então, entendam isso também. Esclarece as ideias. Saber de onde vem, né? É. Pessoal, e se caminhando para as considerações finais, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, o Cris, ou quem quiser falar, essa questão do compliance para quem está começando na carreira ou para quem quer começar a estruturar dentro da sua empresa um compliance, se ainda não se fala sobre isso. Que dica tu daria? Por onde começar? Primeiro lugar é conhecer o negócio. Então, regra geral, quem quer iniciar um compliance é quem está dentro das empresas de alguma forma. Primeiro grupo é quem trabalha nas empresas. Então, para que as regras de compliance sejam muito bem aplicadas, precisa se conhecer o negócio, quais são os detalhes, qual que é as minúcias do seu negócio para saber aonde que faz sentido voltar o olhar. A gente, de novo, fala lá o que eu comentei há pouco tempo sobre o escritório, que é nossa visão tem que ser para aquela empresa, é personalizado. Então, quem está dentro da empresa, primeiro conheça o seu negócio para saber aonde a força tem que ser aplicada. Aonde é que eu vou dar o meu foco, onde é que vai estar a minha visão. Então, primeira coisa em relação ao compliance, entender quais normas e quais regras que a empresa está sujeita. Definir dentro dessas normas e dessas regras quais são as mais relevantes para que elas sejam priorizadas dentro dessa análise. E isso é em qualquer momento, não só de reforma tributária, qualquer mudança ou qualquer empresa, tem empresas que estão começando agora, tem outras que já têm muitos anos. Dentro de qualquer situação dessa, é importante que se conheça o negócio que se vai trabalhar. Para consultores, para advogados, olhem para o seu cliente com carinho, olhem para o seu cliente como uma empresa que precisa de atenção e de parceria, mais do que alguém que levante créditos e diga como fazer as coisas, uma empresa que esteja ao lado desse cliente e diga assim, vocês têm que fazer essas coisas, mas contem comigo, estou aqui para apoiar vocês. Seja tirando uma dúvida, seja organizando como as coisas vão acontecer, o que for mais importante e relevante para a empresa. Então, essa é a principal dica, assim, para o profissional, seja ele interno das empresas, seja ele um consultor para essas empresas, que olhe com carinho para as operações da empresa que vocês querem trabalhar o compliance. Falando assim, para a empresa, para o CFO, para o CEO, eu traria duas linhas que eu já vi acontecer, né? Que são a empresa que não olhou para o compliance e aí ela se deparou com uma situação extremamente onerosa lá na frente, né? Eu já vi pessoalmente empresas familiares que, inclusive, uma situação que vai para além do negócio, empresas familiares que a segunda geração quebrou o negócio da primeira geração, da geração anterior, por um erro de compliance, um problema de planejamento tributário que não foi observado, né? Mas também, não só para evitar o caos, mas para se preparar para um futuro bom, né? Eu também já vi empresas que chegaram no momento de procurar investimento, de procurar um fundo de investimentos, empresas que estavam pensando num M&A, passar por um processo de valuation, e que se depararam com um problema grave de compliance que reduziu drasticamente a oferta de crédito para essa empresa, a possibilidade de fazer um valuation interessante para aquela empresa naquele momento. Então, o compliance ele vai, além de evitar problemas, né, desagradáveis, no sentido de uma autuação, de uma dívida, um passivo oculto, mas também de preparar essa empresa para um crescimento, né? Não só a empresa que vai para um IPO, mas
principalmente a que vai para um IPO, mas também para quem vai buscar um investimento, para quem busca e tem o objetivo de crescer no mercado. Acho que o Rômulo trouxe muito bem, a Cris também. De fato, o compliance ele é importante porque solidifica a organização, né? A gente não precisa estar diante do problema que já estourou para tentar solucionar. A gente consegue ter muito mais tranquilidade, inclusive, para alçar novos voos. Muito bem colocado. Né? Seja num processo de M&A, seja num investimento de fora, enfim. Tu estando com a tua saúde tributária em dia, com certeza a tua empresa vale mais. Falando como a minha vozinha falava, muito melhor prevenir do que remediar. Perfeito. Acho que com essa mensagem final, a gente encerra o episódio de hoje. A gente queria agradecer quem está nos acompanhando. Siga aí, né? A gente hoje teve mais um episódio da nossa série Conexão Técnica. Temos outros episódios também de conversas com líderes. Então sigam o nosso canal no YouTube. Se inscrevam, melhor dizendo, no nosso canal no YouTube. Nos sigam no Spotify, no LinkedIn, no Instagram, para acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau.